Sexta-feira, 10 de junho de 2022. Dose dupla de hoje repercute um pouco mais depois do nosso canal já ter abordado o tema, tanto no programa Os Quatro Elementos, quanto no meu comentário logo em seguida. Os desmandos autoritários do Supremo Tribunal Federal. Depois das decorrências da graça concedida aí pelo presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, da bancada do Rio de Janeiro, uma derrota que Alexandre de Moraes não aceita, né? Aí as baterias do STF voltaram-se agora para o deputado estadual paranaense Fernando Francischini. O delegado Francischini, cuja cassação por crime de opinião não previsto nos compêndios legais, foi mantida pela Suprema Corte. Sobe e desce muros fora da lei, né? Enfim, como na letra de Ed Mota. Nosso segundo tema de hoje trata dos preços dos combustíveis levados aos píncaros por obra e graça aí da discutível política de preços praticada pela Petrobras e pela intransigência aí de governadores, prefeitos, secretários de Fazenda e parlamentares, todos interessados aí em boicotar o governo federal. O consumidor final, bem, esse aí que se exploda para essa gente, é claro, né? As temperaturas estão quentes na política e na economia, apesar do inverno que se aproxima, puxadas aí pelo desespero de certas pessoas que vêm perdendo e só têm a perder mais ainda com a aclamação crescente da administração Bolsonaro pela população brasileira. E ontem a gente viu como é que o presidente foi recepcionado lá nos Estados Unidos, né? Diga aí, Marcelo Cardoso, tem gente que não sabe perder, né? O pior é que quando esses caras perdem, querem que todo mundo perca junto com eles, não é isso? Pois é, Marcelo Campos. Quando deputados perdem mandatos por atuações ilegais da Corte Suprema, perdem com ele todos os cidadãos com o aviltamento da lei. E quando se perde a chance de aliviar o custo de vida das pessoas por picuinha política, aí, meu caro, perde-se até o senso do que são conceitos básicos como decência, moral e outros tantos. Inclusive, aliás, eu nem vejo motivo, né, para tanto desespero da esquerda, já que a situação está sob controle. Lula voando em céu de brigadeiro, com 278% da preferência dos eleitores, eleição ganha, o povo todo com ele aplaudidíssimo nas ruas, discurso equilibrado sobre os problemas nacionais, ou não. Tempos difíceis, hora de reagir. Sem dúvida alguma. Hora também de começar o nosso programa, né? Seja você muito bem-vindo ao instantnews.1 e ao nosso Dose Dupla dessa sexta-feira. A semana que vai se encerrando foi movimentada, né, com a polêmica da cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná. Depois do ministro Cássio Nunes Marques, do STF, ter anulado a decisão do TSE que tirou o mandato do parlamentar, e tirou pelo inexistente crime de opinião, né, o STF foi provocado pelo suplente do deputado, e a discussão começou a tomar uns ares aí de pimba pessoal, né? Considerando aí o fato de que o Francischini é aliado de primeira hora aí do presidente Jair Bolsonaro. Às pressas, como convinha e convém nessas circunstâncias, né? Marcou-se um plenário virtual para discutir a decisão monocrática de Nunes Marques, coisa que curiosa e raramente se faz quando decisões também monocráticas são proferidas pelos outros 9 ministros mais antigos na Corte. A despeito do que o ministro André Mendonça houvesse pedido vistas, a votação mudou para presencial na segunda turma, né? E aí, Lewandowski, Gilmar Mendes e
tem outra terceira da segunda turma que foi são 5. Fachin, Lewandowski, Gilmar Mendes, o André Mendonça e o 3-2. E o Nunes Marques. Isso. Aí, os 2 que foram indicados aí pelo presidente Bolsonaro foram votos vencidos, né? Olha, mas, peraí, Edson Fachin, Marcelo, ele foi um dos ministros que, no TSE, votou pela cassação do mandato do parlamentar. Ele poderia opinar como membro do STF no mesmo caso? Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas, 2 togas. Não existe conflito de interesse nesse caso, não, Marcelo? O conflito de interesses aí é total, né? Até mais do que isso. Um flagrante descumprimento do que determina o artigo, eu anotei aqui, 144 da Lei Federal de 13... a Lei Federal 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, né? Diz o texto legal que o ministro Fachin, tanto quanto aos demais integrantes da Suprema Corte, deveriam conhecer, né? Porque há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Isso, portanto, definitivamente não pode, né? Não pode, mas pelo visto pôde, né? Aliás, a Ana Paula Henkel disse em comentário lá na Jovem Pan News, logo após aí aquele desabafo, né, do presidente Bolsonaro no evento do Palácio do Planalto, que é como se os ministros do STF achassem que têm a prerrogativa de estabelecer quem pode e quem não pode ser deputado. Um absurdo, né? Isso quem tem que achar é o povo nas eleições, né? Parece mesmo isso, né? Que eles têm esse poder de decisão. Agora, rapaz, eu fiz uma associação de ideias rápida aqui, me lembrei de uma tabuleta muito interessante colocada na porta do banheiro de uma lanchonete, que recomendava cuidado para não deixar entupir a latrina. Dizia o aviso: a mão que desentope o vaso é a mesma que prepara os seus sanduíches. Enfim, eu acho que essa duplicidade de funções incompatíveis entre si está acontecendo nesse caso. Fachin é, ao mesmo tempo, o malévolo Dr. Jekyll e o respeitável Sr. Hyde. Esse caso aqui nem tão respeitável assim, né? Agora, se não bastasse essa dupla personalidade, Luiz Edson Fachin ainda resolve invadir, cara, atribuições do presidente da República e do Itamaraty, convidando embaixadores estrangeiros para dentro do TSE, para aliciar os caras no sentido de convencer esses diplomatas a darem pronto aceite aos resultados das eleições de outubro. Uns caras, não tem outra palavra. Realmente, porque qualquer manifestação de cunho político de membro da diplomacia estrangeira, leia-se embaixador, cônsul e outros, está fora de cogitação e enseja até a expulsão do diplomata, né? Acompanhar aí o processo de votação como observador, isso aí é lícito e é até saudável. Só que isso é uma coisa. Mas o que o Fachin quer é indiretamente que esses embaixadores sejam fiadores das eleições. E isso, além de muito estranho, é inadmissível, né? Pois é, estranhíssimo e absolutamente fora de questão mesmo, inadmissível. Eles estão jogando, rapaz, no espírito do vale tudo e sem a menor cerimônia, na cara de pau, haja óleo de peroba. Marcelo, esse modus operandi de nossas excelências excelentíssimas, na base do preceito conhecido do direito romano, chamado libertas glúteos, conhece? É o tal do bunda lelê, pelo qual se age ao arrepio da lei, com uma frequência indesejável, pode, de repente, esse tipo de atitude, essa postura, ensejar uma nova medida de emergência para sanar o grave dano ao direito do deputado paranaense, que, por ora, parece irreparável. Por exemplo, um novo indulto pessoal, ou seja, uma nova graça presidencial nos mesmos moldes da concedida por Bolsonaro no pleno e constitucional exercício das suas prerrogativas como presidente da República ao Daniel Silveira,
por fundamentação semelhante. Eu não duvidaria dessa hipótese, não, Marcelo. A priori, parece ser o único remédio indicado para essa doença, que, aliás, apresenta sintomas bem parecidos com os da raiva, né? Só que o presidente, eu acho que ele não deve abusar desse recurso para não ficar desgastado, né? Embora ele tenha todas as prerrogativas para isso. Bom, os sintomas são idênticos mesmo aos da raiva, cara. Essa questão esse aspecto do uso comedido do recurso extremo do indulto, a graça presidencial, faz sentido realmente. De repente é um filme, é um cartucho a não se queimar, né? Aliás, falando no Daniel Silveira, que deu uma entrevista, você deve ter visto também, sensacional, no Direto ao Ponto, na segunda-feira, é provável que essa aparente vitória do STF contra o Francisquini faça com que haja percepção da parte do tribunal de que o caso do deputado paranaense seja assunto morto. E isso dê novo fôlego para mais arbitrariedades contra Silveira. Do tipo como se fez, por exemplo, com a esposa, que também é advogada do parlamentar. Ele atingiu mais do que simplesmente uma pessoa das relações de parentesco próxima dele, mas advogado dele. O que é isso? E o que mata nessa história toda, né, Marcelo, é a fragilidade das acusações contra os deputados que são alvos do Supremo. Crime de opinião, rapaz. Algo que não existe, pelo menos ainda, no Código Penal brasileiro, né? Outra aberração é o tal do flagrante perpétuo, né? Os iluministros, em sua sanha persecutória, aí embarcam em seus DeLoreans equipados com capacitores de fluxo para caçar um mandato de deputado federal lá em 2018, de volta para o futuro, né? Aí tropeçam aí no Marty McFly e no Dr. Emmett Brown e acabam caçando um mandato de deputado estadual em 2022. Bom, essa aí nem aqueles dois, né, aquela dupla famosa de Tony e Doug do Túnel do Tempo iam saber explicar uma aberração dessa, né? Temos uma anomalia temporal aí. Pois é. Mas tem outra coisa. Um ardil a que os iluministros estão recorrendo é a equiparação das mídias sociais regidas pela Lei Geral da Internet a veículos de comunicação que possuem legislação específica muito mais restritiva, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma estratégia aí que favorece bastante a grande imprensa, já que mina a penetração da opinião verdadeiramente pública expressa pelo cidadão comum. Esses caras, rapaz, um grupo do qual nós aqui fazemos parte, ora, em muitos casos, detonando até a extrema imprensa. E fazendo isso, basicamente, com uma linha de ação certeira, né? Expondo a falta de credibilidade desses barões aí da comunicação. Não é verdade que seja verdade tudo que a mídia tradicional diz que seja verdade. Assim como é mentira que o pequeno blogueiro só veicula mentira. A quebra desse paradigma está sendo a maior dor de cabeça do momento para os grandes grupos de notícias, você não acha? Pois é. E a grande imprensa se acha imune à censura que hoje eles apoiam contra exatamente os menores, né? Até por intermédio da interferência da justiça contra aqueles que têm opiniões dissonantes, né? Eles, a grande imprensa, se imagina permanecendo sozinhos, hegemônicos, como donos absolutos da verdade, né? Inclusive chancelados por verificadores de conteúdo, aquelas agências de checadores que são bancadas por eles mesmos, né? Pois é. Acho que não contaram como é que esse jogo funciona para eles, Marcelo. Como vai funcionar no caso de alguma coisa dar errado com o Brasil. Certamente que não, né? Todo mundo contando que são amigos do rei, né? Mas nem desconfiam que são mesmo, na realidade, os bobos da corte, né? Esse aspecto aí da opinião pública, aliás, Marcelo, teve conotações aí, formas de se expressar diferentes ao longo do tempo. Eu me lembro, por exemplo, naqueles tempos de faculdade de jornalismo, de ouvir professores mencionando que pelo menos aí pela metade do século XX e depois disso, não existia a tal opinião pública, né? Na verdade, havia opinião dos jornais que sobressaíam em relação ao rádio e ainda, eu diria para você, a incipiente televisão, né? Em tempos sem internet. Opinião essa que era repercutida pelos leitores, sendo assim consagrada como o modo de pensar predominante, né? Você deve ter ouvido isso também.
Sem dúvida. Antes até dessa época, quando nem o rádio, tal como ele passou a ser, porque no início eles não eram comerciais, né? O rádio não era comercial, eram sociedades de amigos que faziam aquilo quase que artesanalmente. A profusão de jornais de múltiplas e variadas correntes de pensamento compunha uma silhueta mais verdadeira para essa figura que a gente chama de opinião pública. Isso era muito disseminado. Havia abolicionistas, havia republicanos, havia, enfim, monarquistas, uma série de coisas, cada um tinha lá a sua vertente, né? Não havia uma coisa una como opinião pública, mas, na verdade, havia várias percepções das coisas e isso era extremamente democrático. E os jornais eram o grande veículo propagador disso, né? Enfim, depois, com o fortalecimento dos conglomerados de mídia, aí, de fato, a mídia, esses conglomerados, se apropriaram, com o passar dos anos, desse conceito. E hoje, com o advento da internet, hoje, já há algum tempo, né? Algumas décadas aí, e com essa possibilidade da manifestação individual, como nós aqui, da opinião para propagação em grande escala, essa revolução parece ter resgatado o espírito verdadeiro da opinião pública. Isso assusta, e assusta muito a esses grandes conglomerados de mídia. É verdade. E para fechar essa parte inicial do programa, já que o justo desabafo do presidente Bolsonaro se deu num dia, digamos, emblemático, aí a gente não pode deixar de falar do tal minuto de silêncio do Jornal Nacional, que aconteceu na terça-feira, dia 7 de junho, né, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, instituído no Brasil em 1977. Em comemoração à data, curiosamente, os apresentadores do noticiário mais tradicional da TV brasileira silenciaram no início da edição, logo depois daquela vinheta de abertura, né? O Heraldo Pereira e a Renata Vasconcelos fizeram o mesmíssimo silêncio hipócrita ouvido quando o colega jornalista Oswaldo Eustáquio foi perseguido violentamente e agredido, inclusive, na prisão. E quando também o colega jornalista Alan dos Santos foi perseguido, teve seus canais de internet inviabilizados, teve que se mudar para os Estados Unidos para continuar o seu trabalho. E fica aí impedido até de ver a família. Também quando o colega jornalista Wellington Macedo foi perseguido e preso, desconhecendo até hoje os motivos pelos quais ele é investigado. Como eles mesmos enfatizaram naquela edição, o silêncio incomoda, né? Incomoda. Pois é. Mas do silêncio do jornalismo vendido ao barulho de meio mundo que não quer ver os combustíveis mais baratos, né? Então, vamos partir aí para o nosso segundo tema de hoje. A gente tem visto aí, rapaz, o esforço que o presidente Bolsonaro está fazendo para tentar reduzir os preços dos combustíveis no Brasil, né? A imprensa militante, a oposição, insistem na tese de que ele faz isso com objetivos eleitorais. Mas a gente percebe que a preocupação do presidente é com a subida do custo de vida para o brasileiro, já que uma parcela do preço dos alimentos no país está ligada ao transporte por via terrestre, né? Ministros do Supremo ou do TSE falaram essa questão de que seria um intuito eleitoral, essa questão do... Pois é, esses caras falam qualquer bobagem, aliás, o que mais falam é bobagem, né? E tem uma outra coisa que o presidente disse, né, que ele não vai interferir na política de preços da Petrobras. Sim. Quer dizer, o Bolsonaro mostrou a sua disposição em zerar também os impostos federais cobrados sobre a gasolina, o gás, o etanol e o diesel, em troca aí de uma redução da carga cobrada pelos estados, né, que seriam ressarcidos pelo governo federal. Você vê que as conversas entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, giram em torno de um projeto que limita a cobrança de ICM sobre alguns setores, como combustíveis e energia. Só que tem um impasse na negociação envolvendo compensação aos estados em caso de perda de arrecadação. Quer dizer, se o Congresso tivesse feito a sua parte, aprovado a reforma tributária, muitos problemas poderiam estar resolvidos. Mas os governadores, principalmente os de oposição, não querem saber de redução de impostos para a população, né, Marcelo? Pois é, isso talvez explique aquela cara de glúteos
do Rodrigo Pacheco essa semana, né? É. Porque pressionado pelo STF com relação a toda essa balbúrdia que o tribunal vem fazendo, pressionado pelos governadores em função dessa questão dos combustíveis, quer dizer, o cara fica ali em cima do muro, tentando se equilibrar de um jeito, com a espada em cima da cabeça, enfim. Agora, esses governadores, realmente, Marcelo, só olham para o próprio umbigo, né? No período da pandemia, isso não está muito longe, a memória das pessoas tem que estar muito clara em relação a isso, esses governadores reforçaram seus respectivos caixas com muito dinheiro enviado pelo governo federal. E alguns deles não destinaram parte do dinheiro para o combate à Covid. Na verdade, os recursos eram para isso, mas eles se acharam no direito de desviar os recursos, desviar não no sentido desonesto da coisa, mas, enfim, remanejar recursos, dizendo melhor, para outros assuntos e outras finalidades que não fossem exatamente aquela devida, né? Mas é desvio mesmo, né? Bom, também conheço, mas vamos lá. É que eu estou tentando ser um pouco mais elegante. Vamos lá. O então governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, usou uma boa parte da grana para acertar a folha de pagamento do Estado e concedeu até aumento para servidores. Que luxo, hein? Quem vai reclamar disso no serviço público gaúcho? Outro exemplo que vale a pena destacar foi a roubalheira generalizada que aconteceu e foi protagonizada pelo consórcio Nordeste, impedido de ser investigado pela CPI da Circovid, né? Aquele circo montado lá pelos 3 patetas. O dinheiro enviado pelo governo federal foi usado na compra de equipamentos que nunca chegaram para atender quem precisava. Até a empresa de maconha foi usada pelo governador petista Rui Costa da Bahia. Um escândalo que precisa punir esses bandidos que fazem mau uso do dinheiro público. E cadê a punição? Cadê a CPI agindo em cima disso? Claro que não ia, né? Você vê que os interlocutores dos governadores, por exemplo, estão reclamando nos bastidores, né, que não foram ouvidos sobre a redução do ICMS. Eles dizem que a compensação que o governo federal propõe a fazer para cobrir as perdas dos entes é parcial. Isso aí é conversa para boi dormir, né? Isso é choro de quem não administra com foco no bem-estar da população. Você vê que o governo federal ele já zerou o imposto do diesel e propõe que os 17% que ficaram para os estados, ou que vão ficar para os estados, né? Uma vez aprovado o projeto, eles não seriam afetados, já que o governo bancaria o que eles deixariam de arrecadar. Quem é que pode ser contra uma medida dessas? É uma renúncia de todos, né? O governo federal está abrindo mão, o governo estadual também abre mão, de maneira que o beneficiário final, que é o consumidor, aquele que está botando o combustível no carro, se beneficie. Quer dizer, Pois é, e o governo estadual ele pode até zerar, não cobrar o ICMS, que ele vai ser ressarcido pelo governo federal nos 17%. Então, isso é uma coisa que precisa ser perene. Isso é uma situação emergencial que precisa ser resolvida, até para não vir a afetar a questão dos preços, que são afetados, claro, pela questão de frete, por toda uma série de componentes aí dessa cadeia de custos. Ora, quem quer ser contra? Quem pode ser contra isso? Ora, quem quer ver o Bolsonaro longe do poder? A gente sabe que o ICMS é um tributo estadual e compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país. Faz parte do frete, faz parte do custo, incluindo os combustíveis. É responsável pela maior parcela dos tributos arrecadados pelos estados. Por isso, toda essa preocupação. Só que todo mundo viu como ele incide sobre o preço da gasolina e do diesel. Tem estado no Brasil que cobra até 32%, quase um terço do valor de ICMS. Isso tem nome. No dicionário, isso é tipificado como extorsão. Os governadores não fazem seus respectivos deveres de casa, enxugando a máquina administrativa, não fazem nada. Não reduzem despesas, só pensam em aumentar impostos. É a situação mais fácil, é a forma mais conveniente de resolver o problema. Essa é a cabeça da maioria dos governantes brasileiros. Sempre foi. Isso é histórico, né? A máquina pública está inchada há muito tempo, o governo tenta emplacar as reformas administrativas e tributárias e sem sucesso. O presidente da Câmara e do Senado, omissos, né, sobre todos os aspectos, inclusive nesse, contribuem para esse caos que a gente está vivendo. Mas aí, o discurso que tenta emplacar qual é? Que a culpa é de quem? Do Bolsonaro. Aí você vê como são as coisas, né? O governador petista da Bahia, Rui Costa, rapaz, disse que as medidas do governo Bolsonaro com relação aos combustíveis são irresponsáveis. Ele queria o quê? Que ele interferisse na Petrobras, pomba?
Ele disse que não concorda em retirar, rapaz, dinheiro da saúde, segurança e educação para garantir os lucros de empresas de petróleo. Esse aí é um hipócrita, né? Como disse até num post no Twitter o André Porciúncula, ele falou o seguinte, né, que na verdade ele só tira dinheiro da saúde, segurança e educação para garantir lucros daquela empresa de maconha que ele usou para comprar material e equipamentos para combater a pandemia lá na Bahia, né? O Rui Bosta, né? Quer dizer, o Rui Costa, né? Aquela empresa que na segunda nota fiscal da história, uma empresa recém-fundada, já faturou 48 mil reais. Tem um negócio assim também lá, que beleza, né? Você vê, na realidade, Marcelo, cada medida do presidente Bolsonaro, cada uma delas, esse pessoal que quer ver o longe do Planalto se desespera, porque ele traz soluções criativas para a solução de problemas. Quer dizer, ele vem exatamente para resolver o assunto, resolver a questão. Ele não interfere na Petrobras, está certo. Quer dizer, a gente, embora tenha esse pensamento de que a política de preços possa ser discutível, tem a questão do conselho diretor, tem todos os desmandos que houve nos 16 anos de governo do PT, ainda assim é uma prerrogativa dele não interferir nisso, até porque é uma empresa de mercado, é uma questão estratégica nacional, petróleo e tudo mais, faz ele muito bem. Agora, trazer a alíquota do ICMS para um patamar razoável, igual, isso é importante para todos, acabando com alguns absurdos que são praticados, isso é importante. Essa guerra fiscal que existe, que não é privilégio só dos combustíveis, mas que, nesse caso, agora é o que está importando, é o que precisa ser resolvido. Existe um incentivo aos estados para se reduzir ainda mais ou zerar o ICMS. E dar uma compensação até para isso, caso eles percam alguma receita, reduzindo ou zerando os impostos sobre os combustíveis. O governador que não concordar com a medida dessas, na verdade, ele, pelo menos num pensamento dentro de preceitos lógicos, vai ficar mal em ano eleitoral. É isso que está levando esse pessoal ao desespero. Se eles não concordarem com isso, eles vão ser apontados como responsáveis pelo alto preço nas bombas dos postos de combustível. Em compensação, aqueles que reduzirem ou zerarem o ICMS sem perder os 17%, vão ser muito mais bem avaliados nas próximas eleições. E isso realmente mexe com os nervos dessa gente, né? Realmente o presidente Bolsonaro veio para mudar o Brasil, isso aí ninguém tem dúvida, né? Só que as resistências são grandes. É gente revoltada em todos os lugares, né? Nos estados, nos municípios, na Câmara, no Senado, no Supremo e por aí vai. Quem estava acostumado a mamar nas tetas que existiam no Brasil está passando por um período de abstinência que a gente espera até que continue, viu? Só assim o Brasil vai poder entrar nos eixos. Olha, vou te dizer uma coisa. Você pode não gostar do Bolsonaro, do jeito dele, de algumas de suas posturas, mas a gente precisa admitir que com as medidas que ele vem adotando, ele pode colocar o Brasil em outro patamar, apesar de todas as reações do establishment. Na próxima semana, a gente vai ter novidades sobre esse projeto que reduz aí o ICMS, parece que querem votar na segunda-feira, né? E também desse projeto que compensa os estados, embora governadores não saibam fazer outra coisa senão reclamar. A gente espera que isso se resolva logo, porque o Brasil não pode esperar. E apesar de todas as manobras em curso para trazer de volta o ex-presidiário ao poder, né, o brasileiro, em geral, tem consciência de que a volta de Lula à presidência vai trazer danos irreparáveis para o Brasil. Basta ver o que está acontecendo nos países amigos dele, né? Cuba, Venezuela, Argentina e Chile. Sobre Cuba e Venezuela, a gente não precisa falar nada. A Argentina já está no buraco. E o Chile, que já foi uma referência na América do Sul, está caminhando aí para a beira do abismo, o que é inacreditável, né? Bem, por hoje é só. O Dose Dupla fica por aqui. Obrigado pela companhia e tenha um ótimo fim de semana. Semana que vem tem mais 2 assuntos aqui no Dose Dupla. Obrigado pela sua companhia. Marcelo, um abraço para você também. Valeu pela audiência e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.